Bom dia. Vou pegar uma xícara. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Vou tomar um cafezinho? Quem já tomou café? Coisa boa. Quem gosta de café? Você é do time do café ou você é do time do chá? Eu era do chá, hoje eu sou do café. Nunca imaginei um dia gostar de café, gente. Bom dia, eu amo café. Ó, Paula, beijo, Paula. Amo café. Bom dia, Flávio. Eu sou do time de nenhum dos dois. Espero que você seja do time da água, então, olha lá. Como você fez, quem tá perguntando? A Maísa, como você fez para destravar e falar ao público? Falei, com medo, com vergonha, com insegurança. Falei. Quando você tem algo que queima no seu coração, uma mensagem para compartilhar, mesmo que você se sinta incapaz, você tem um propósito, você tem um porquê. E aí é só juntar com a coragem. Você tendo um propósito e a coragem, vai dar dor de barriga, vai dar a sensação de desmaio. Carol, sua voz me acalma. Que bom, Regina. Tô um pouco rouca ainda. Que bom saber disso. Ultimamente só bebo água quando o rim começa a dar sinais. Aí tá complicado, amigo. Não pode não. Você acredita na reeleição do Pablo? Claro, por que eu não acreditaria? Eu sou a... Eu acho que eu sou, depois dele, a pessoa que mais sente na pele tudo isso. Como que eu não vou acreditar? Vou pegar tudo... se eu não acreditar, é eu pegar tudo que eu tô vivendo, tudo que ele vive e jogar fora. Eu acredito. Vamos começar? Que todo dia eu falo que vai ser menor, falo pra mim mesma, né? Não falo pra vocês. E eu acabo me estendendo. Então eu desejo um dia maravilhoso para todos vocês. Uma excelente quinta-feira. E hoje eu vou trazer para vocês uma virtude muito preciosa. Uma virtude que a gente tem que aprender a desenvolver. Lá em Tito ou Timóteo isso daqui? Peraí, só um minutinho. Minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Em Tito 2:3 fala assim, ó. Em Tito 2:3 fala assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres de coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos,
a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa passagem aqui é quando Paulo está instruindo a Timóteo a respeito dos ministérios da igreja. E nessa divisão de tarefas, de papéis, ele coloca as mulheres mais velhas nesse papel. Tito 2:3. Eu li aqui o 2, não. Eu li aqui o 3, 4 e 5. Tá? Tito, capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Tá falando aqui sobre quando Paulo foi instruir Timóteo a respeito dos ministérios da igreja. A respeito dos ministérios da igreja. E ele deu esse papel para as mulheres mais velhas. Ele falou: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam não caluniadoras. E eu quero compartilhar com vocês hoje a pérola do silêncio, a pérola da ponderância, de sabermos nos calar e ponderar diante das circunstâncias. Às vezes você acha que é bonito uma pessoa que fala o que pensa, uma pessoa que fala o que vem à cabeça. Eu já vi muitas pessoas se vangloriarem disso. E quando eu vejo, eu penso de duas uma. Eu penso assim, essa pessoa, oi Luquine, minha parisiense, quero te visitar. Você tá muito chique indo em desfiles. Nossa, parabéns, viu, Luquine, por essa nova fase. Tenho muito orgulho de você, viu, por você ter aceitado um desafio gigantesco. O Senhor é com você, viu? Então, de duas uma. Ou essa pessoa que fala assim, não, porque... E assim, as pessoas revestem esse mau comportamento com uma bela roupagem. Um beijo, viu? Com uma bela roupagem. Qual? Não, porque eu sou sincera. Não, porque eu falo a verdade, eu sou sincera. E essa pessoa, ela se engana. Ela acha que aquilo que ela faz é belo, é bom, é verdadeiro. Mas não é. Por quê? Nós devemos ponderar em relação a tudo aquilo que sai da nossa boca. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E a palavra diz para guardarmos o nosso coração, porque dele jorram as fontes da vida. Entende? Então, assim, uma pessoa que é falastrona, uma pessoa que é caluniadora, uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que espalha fofoca, uma pessoa que julga, que adora julgar o comportamento do outro. Essa pessoa, de duas uma, e que ela se vangloria disso, ou ela está no seu esquecimento, tipo assim, ninguém nunca ensinou essa pessoa que é feio, que é indelicado, que vai contra um princípio. Ninguém nunca ensinou essa pessoa.
Eu acredito que tem muitas pessoas que são assim, sabia? Por quê? Porque eu já fui uma pessoa fofoqueira não, mas muito crítica, de criticar muito. Eu sou muito observadora, é do meu temperamento. Meu mamãozinho tá aqui, ó, tem que deixar ele de lado. Agorinha nós dois conversa. Não deu tempo de tomar café hoje. Eu já fui uma pessoa eu sou muito observadora. E eu cresci num lar que os meus pais, eles tinham uma régua muito grande em relação ao comportamento das outras pessoas. E assim, eu sempre fui uma boa filha, gente. Eu sempre fui uma boa filha, eu sempre fui obediente. Óbvio, né? Que eu tinha os meus deslizes. Óbvio. Mas eu sempre fui muito obediente. Então, eu via aquele comportamento dos meus pais, que eles aprenderam com os pais deles. E eu queria muito agradá-los. Então, eu ouvia muito e eu falava assim, nossa, mas se meu pai e minha mãe não gostam disso na outra pessoa, eles também não vão gostar de mim, então eu não posso fazer isso. Então eu não posso fazer isso, só que a lista, assim, era uma informação que não era passada, era uma instrução que não foi passada claramente. Então eu ouvia muito como eles esperavam que as pessoas se comportassem. E eu não queria decepcioná-los. Rosa Maria, exatamente isso. E só que isso também desenvolveu esse lado de tudo bem, olhar e criticar e não, assim, meus pais nunca, quando eles avaliavam muito o comportamento das outras pessoas. E era um tempo também de falta de instrução, de conhecimento, né, deles. Eu não julgo eles por isso, porque eu sei que era muito cultural. Tanto que hoje o comportamento deles é muito diferente. Muito diferente. Eles faziam isso sem perceber. E assim, isso eu tô falando de um ponto, né? Porque a gente vai encontrar aquela pessoa que ela critica os outros interiormente ou com uma pessoa próxima, e nós vamos, uma pessoa muito íntima, e nós vamos encontrar aquela pessoa que critica aos quatro ventos, caluniadora, falastrona, sabe? Gente, eu tenho um temor tão grande disso. Ainda mais a posição que eu me encontro hoje. E eu sei que as coisas vão piorar muito. E Deus me preparou para esse tempo. Mas meu coração se enche de temor. Eu me emociono porque o meu coração se enche de temor. Porque o que chega de pessoas em nós que falam assim, eu odiava o Pablo. E assim, eu sou uma só com meu marido. E eu respeito, eu tenho um coração só com ele. E nós compartilhamos de um mesmo caminho, né? Nós trilhamos o mesmo caminho. E o que eu já ouvi não tá escrito. Não tá escrito. E eu fico com vergonha pela pessoa. Assim, eu não fico... Como que eu explico? Não é que eu fico com vergonha pela pessoa. Porque, na verdade, eu fico feliz de ver a pessoa tendo coragem
de se expor, porque a pessoa nem precisava se expor, entendeu? Mas eu fico pensando assim, por que as pessoas são tão cruéis com as outras? As pessoas fazem com os outros aquilo que elas não gostariam que fizessem nós com elas mesmas. Isso é uma das coisas que eu mais ensino para as crianças. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Quando eles fazem, eu pergunto, você gostaria que seu irmão fizesse isso com você? Por quê? Porque a gente tem que se colocar mais no lugar do outro. E isso é uma das facetas do amor. A palavra diz que nós devemos amar uns aos outros. E sabe uma das coisas que eu aprendi? Que você não precisa gostar. Você não precisa gostar, sabia? Mas você precisa amar. São duas coisas diferentes. Você não precisa gostar do seu vizinho. Você não precisa visitar ele na casa dele. Você não precisa chamar ele para sua casa. Vocês não precisam sentar à mesa. Vocês não precisam ser melhores amigos. Não precisa. Você não precisa ser melhor amigo do seu colega de trabalho. Mas você precisa amá-lo. E para mim, essa régua, ela é muito maior. E não sou eu que estou falando. É a palavra que diz. O Senhor resumiu em 2 mandamentos. Jesus resumiu. Nossa, Jesus foi tão maravilhoso. Ele facilitou tanto a nossa vida. O Tiago tá perguntando. Oi, Tiago, um abraço para você, para Ana, para Tiffany. O Tiago tá perguntando como amar sem gostar. Como amar sem gostar? Quais são os frutos do amor? Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Bondade, fidelidade. Como que você ama uma pessoa sem gostar dela? Entenda da seguinte forma. O gostar, ele está muito relacionado a ter convívio, a estar próximo da outra pessoa, a conviver com a outra pessoa, a ter um apreço pela outra pessoa, a amar a companhia daquela pessoa, conversar com aquela pessoa. O amor é decisão. O amor é eu não sou muito chegado, mas se aquela pessoa precisar de mim, eu tô aqui. Se eu precisar ajudar aquela pessoa, eu vou ajudar. Por mais que eu não concorde ou não goste daquilo que aquela pessoa faça, eu não vou falar dessa pessoa. Eu não vou falar dessa pessoa. Eu vou decidir amá-la, orar por ela. E essa é uma chave preciosa, ainda mais quando você tem uma pessoa que você não gosta mesmo, que você verbaliza, eu não gosto, que não bate de jeito nenhum. Ore por essa pessoa. Isso vai gerar frutos de bondade. Vai gerar os frutos do Espírito. Então, uma chave poderosa é pensarmos, eu gostaria de ser tratado da forma como estou tratando essa pessoa. Ou eu gostaria de ser respeitado da forma que eu estou respeitando essa pessoa. A Bela quer falar comigo? Oxe, mas ela tá na escola. Ah, o Pablo quer entrar aqui.
robô para a escola. Vamos ver se ele entra aqui. E Paulo. Ai, minha princesa! Te amo. Te amo. Cadê o beijo? Eu vou levar ela na sala. Então faz o coração pra mamãe de novo, faz. Te amo. Coraçãozinho Fala, dela é te amo. assim, ó. Mamãe Filha, linda. você é maravilhosa, Ele tá aqui viu? na Você é escola. amada. Já Te mostrou o amo. robozinho pra eles, o cachorrinho? Aham, o povo tava doido aqui com o Eles cachorro. devem ter Tchau. enlouquecido, né? Filmou? Quero Galera ver, tá pirou. bom? Hã? Galera Eu pirou. imagino. Te amo. Continua firme aí. Te Ei, amo. pode ficar aí, ó. Tchau, Deixa a tela de Bela. baixo aqui. Eu vou colocar lá. Como? Não me tira da live, não. Eu vou ficar ouvindo. Tá bom. Hoje ele levou o cachorrinho. Vocês viram nos meus stories o cachorrinho? Cachorrinho, o robozinho. Ele levou para as crianças na escola, que hoje é o último dia de aula delas. Elas devem ter enlouquecido. Eu queria ter ido, mas eu tinha live com vocês, não deu para ir. Gente, tá chegando um monte de gente agora que o Pablo entrou na live. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Para quem não me conhece, eu sou Carol Marçal, esposa do Pablo Marçal. E eu faço essa live todos os dias. Todos os dias não, todas as quintas, às 8h30 da manhã. É um cafezinho que a gente senta aqui e toma um cafezinho sentado à mesa. E hoje nós estamos falando sobre uma virtude. Estava compartilhando com o pessoal que já estava aqui. Da minha mãe entrou, beijo, mãe. Eu estava compartilhando com o pessoal aqui sobre uma virtude. Quando Paulo estava instruindo Timóteo a respeito dos ministérios da igreja, Paulo falou o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam não caluniadoras. Está em Tito 2, verso 3. E aí, nós estamos falando sobre isso, sobre a ponderância daquilo que sai da nossa língua, daquilo que sai da nossa boca. Porque hoje em dia, ainda mais em tempos de rede social, as pessoas elas têm livre acesso e liberdade para exporem as suas opiniões. Isso é maravilhoso. Só que isso mostra o quanto as pessoas estão podres e feridas por dentro. O quanto as pessoas elas adoram destilar veneno, destilar as suas verdades, aquilo que tudo que tem dentro dela em cima de outras pessoas. E a gente tem que ponderar, porque é uma água que a palavra diz, que a boca fala daquilo que está junto do coração. E a gente tem que ponderar, porque é uma água que jorra do nosso interior. É uma água que jorra do nosso coração. Então, se você acha que é bonito, se você acha que é certo você criticar o comportamento dos outros, que acha que é certo você falar aquilo que vem à telha, sabe? Aquilo que bate na cabeça, falar. Você está simplesmente expondo aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que o aroma, o perfume que exala de dentro do seu coração. Carol, isso significa então que eu não devo falar, que eu devo me calar? Obviamente, uma coisa que eu trouxe no começo da live é a pérola do silêncio, é a virtude do silêncio. Que uma mulher, por exemplo, idosa, porque esse é um direcionamento para as idosas no ministério. Por que para as idosas? Porque essa é uma mulher que ela já viveu
muita coisa. Ela já tem muita experiência de vida. É uma mulher madura, uma mulher experiente, uma mulher que vai saber compartilhar, porque a instrução era: mulheres idosas, instruam as mulheres mais jovens. Então, ali naquele momento cabia perfeito para essas mulheres idosas. Só que havia um contraponto, porque geralmente a pessoa idosa, o que acontece com ela? Ela fica intolerante, ela fica impaciente, não é verdade? Talvez ela não tenha mais tanta paciência com os erros ou com as falhas dos outros. Só que da mesma forma que essas mulheres jovens precisavam de instrução, essas mulheres idosas precisavam ser tratadas na sua dor, que é essa da intolerância. Então não há forma melhor do que você colocar essa mulher nesse papel de instruir e de zelar e dar instrução para essa idosa. Ó, eu havia lido aqui no começo da live a instrução dada para elas. Mulheres idosas, sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestre das coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, Paulo dá essa instrução para Timóteo. E, e é sobre essa pérola do silêncio que eu quero falar hoje com vocês. Sobre uma virtude individual que deve ser desenvolvida. E eu falei aqui no começo da live que algumas pessoas elas se orgulham de falar assim, não, eu falo aquilo que me vem à cabeça. Eu sou sincerona. Essa pessoa, provavelmente, ela não recebeu uma instrução. Ela não recebeu educação que a ensinasse a respeitar a diferença dos outros. Eu gosto até de te ouvir. Eu tô te ouvindo. Tá? Eu tava Ah, que contando bom. história pra ela. Você quer falar Tinha. alguma coisa sobre esse assunto? Quero não, quero só te ouvir. Ah, eu acho que você quer. Você sempre agrega tanto. Quer não, quero só ouvir. Só pra saber. Ixi, O Lourenço ligou aqui. Deixa eu ligar. Tinha. Tô também ouvindo. te amo. Tá bom. Então, provavelmente essa pessoa, essa mulher, ela não recebeu instrução. Ou ela foi criada em um ambiente onde era normal criticar o comportamento dos outros. Era normal falar mal dos outros. Era normal julgar os outros. E talvez para ela foi algo normal. Ela achou que fosse normal. E eu falei aqui para vocês, eu era muito crítica, porque eu sou muito observadora. E eu aprendi no meu lar a ter um nível, um crivo muito alto de comportamento. Então eu vi aquilo, e assim, os meus pais aprenderam isso. E é tão lindo a gente saber enxergar isso, gente. Se vocês aprenderem essa chave, ela é poderosa porque isso fala do princípio da honra, de entendermos que os nossos pais deram o melhor que eles tinham para dar e eles nos deram aquilo que eles aprenderam. Então eu respeito porque eu sei que os meus pais, aquilo que eles me ensinaram, e obviamente me ensinaram coisas maravilhosas, mas também não me ensinaram coisas tão maravilhosas assim, e eu, obviamente, repito o mesmo comportamento com os meus filhos, tentando melhorar, evoluir, mas eu também ensino coisas para eles que não são boas. Eu até falei para o Pablo ontem, ontem, aconteceu uma situação aqui, e aí eu falei assim, Pablo, e como que você acha que o Lourenço ficou com isso? Como que você acha que isso, como que isso encontrou lugar no coração dele? Não era algo assim tão importante, mas foi algo que o Pablo, uma circunstância que o Pablo viu que impactou ele.
E quem tá achando a conversa chata, vai embora. Você não precisa ficar aqui, não. Aqui é só para amigos, momentos de mesa, assim, pra gente tomar um cafezinho de boa. Tá bom? Deus te abençoe. E aí, eu falei pra ele, eu falei assim, como que você acha que isso encontrou lugar no coração dele? E ele falou assim, Carol, não sei. Como é que foi que você falou, amor? Não, eu tô rindo, eu não tô mandando o povo embora. Ah, não, eu tô falando sobre a pessoa ter bom senso e saber guardar a língua dela. Na É boa a aula, verdade, ela certeza. deveria ficar aqui, né? Ela é que precisa, né? Ela que precisa, Na porque eu tô falando verdade, exatamente sobre isso. o mundo tá muito complicado, porque as pessoas entram na live de outra e quer que a pessoa se comporte do jeito que ela gosta. Tipo assim, o povo é muito louco, mano. Tem um jeito de ser muito Não, feliz na vida é você não cuidar da vida dos outros. Deixa em paz cada um. Não faz sentido a pessoa querer controlar você que tá fazendo exatamente. sua live. Exatamente. Não, e assim, eu falei mais cedo, Pablo, a quantidade de pessoas que já chegou na gente, principalmente você, né, na verdade, mas eu falo gente porque eu, eu me sinto alinhada no seu propósito e alinhada naquilo que Deus te colocou no front, e a quantidade de pessoas que já chegou pra gente e falou assim, nossa, eu odiava você, eu odiava o Pablo, né? Eu odiava você, Pablo, não eu. Ah, Eu tá. Porque eu odiava o nunca vi ninguém Pablo. falando que É, te odeia. não, você. Nossa, eu odiava o Pablo. Ou tipo assim, ai, minha mãe odiava, meu marido odiava, minha irmã odiava. E aí a pessoa fala assim, nossa, e aí, né, hoje eu gosto e tal. E assim, é o que eu falei, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos obrigados a amar. Mas gostar, você não é obrigado a gostar. Só que ninguém precisa saber se você gosta ou não gosta. Você tem que governar sobre a sua língua, porque ninguém é obrigado, como o Pablo falou, você não é obrigado, ninguém é obrigado a te agradar. O mundo não gira ao seu redor. A palavra diz: mulheres mais velhas sejam cautelosas, não sejam caluniadoras. E esse é o problema de hoje. As pessoas acham o máximo falar mal e criticar as outras, sem ponderar, sem ter sem ter esse zelo. Então, isso é um princípio que edifica, né? Aí você pode falar assim para mim, nossa, Carol, mas você está falando isso em tempos de política, que o Pablo vai entrar por essa vertente de falar dos outros, de falar. E isso é algo que a gente conversa, né, Pablo? Uma das coisas que assim, que eu admiro no Pablo é que ele dialoga, tá certo essa palavra? Tá, né? Com todo mundo. Então, eu vejo o Pablo conversando com o candidato X, Y, Z. Ele conversa, e quando ele conversa, óbvio que ele não fica batendo papo, né? Mas ele sempre entra em contato com essas pessoas. E eu vejo um comportamento amigável, respeitoso. O único que ele não conversa é o bolo, que lá não precisa nem da conversa, deixa ele para lá. Mas até na Conversa, campanha para conversa todo presidente, eu mundo. Acho lembro. que o mínimo é o diálogo, né? Com todo Eu mundo. lembro do Pablo, amor, E as travou. pessoas. Tá me ouvindo? Aham. O mínimo que as pessoas precisam ter na vida é o diálogo. Se tiver o diálogo, a gente consegue respeitar uns aos outros, né? Lindinha, não vou atrapalhar seu flow aí, não. Toca aí o terror aí. Tá Vou bom, meu fechar a tela. bem. Tem quantas pessoas na live? A minha aqui tá travada. Tem quantas Tem pessoas aí? 3.685. 600. 685. Então tá travado esse trem. Vou entrar de novo na live aí. Falou. Te amo, tchau. Eu te amo. Tchau. E uma coisa assim que a gente conversando, uma coisa a gente conversando, e assim, eu vejo esse diálogo que ele tem, e isso daqui é um dos princípios que eu quero trazer para você. Carol, significa então se eu vejo algo que
uma postura que não é adequada, se eu vejo algo que eu vejo que a pessoa está fazendo ou falando, e eu penso que eu posso instruir essa pessoa em amor, entende? Qual a origem das suas atitudes? Qual a origem? Se você vai falar o que você vai falar por quê? Qual a sua intenção? Qual a sua intenção em tratar algo? E lembrando que uma coisa que eu sempre converso com ele, falo, Pablo, você falou isso, falou, Carol, preste atenção. Eu não falo, principalmente em tempos de política, sobre a pessoa, mas sobre o comportamento. E a gente tem que saber distinguir isso. Se você quer tratar uma pessoa, olhe para o comportamento. E se você quer tratar, o tratar se fala de ensinar, de instruir, em zelo, em amor, em respeito. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns crivos para você saber se você deve proceder com isso. Por exemplo, você vê um comportamento, o comportamento de uma pessoa, para saber se você deve ou não proceder com. E você vê que aquele comportamento não está de acordo, não é um comportamento digno, não é um comportamento honesto, ou ela tem falhado, ou ela não tem se comportado, ou ela não tem dado a resposta certa, entende? Quais são os crivos? A informação é autêntica que você tem? Realmente? Você fez pergunta? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. A ponta da escova do Pablo sumiu aqui em casa, a escova elétrica dele. Eles têm um refil. E aí, ele falou: cadê o refil da minha escova? A escova estava guardada dentro do armário, ninguém guarda dentro do armário. Cadê o refil da minha escova? Aí eu falei, será que foi a colaboradora daqui de casa? Será que foi ela? Será que ela jogou fora? Será que ela achou que já não estava boa, pegou e jogou fora? E aí o papo ficou nessa, né? Mas será? E aí eu pensei, eu vou perguntar para ela. No próximo dia eu vou perguntar para ela. E quando eu cheguei no banheiro dos meus filhos, o refil estava na escova do meu filho mais velho. Ele foi lá, ele pegou, ele escondeu a escova do pai dele para poder usar a dele que estava sem. E aí naquele momento eu falei assim, Deus, obrigada. Gente, toda vez que eu não cometo uma gafe ou não passo vergonha por ter feito uma pergunta, eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu falo, Deus, obrigada por eu ter tido ponderância e bom senso de fazer uma pergunta antes de sair julgando, segundo a minha tola percepção. Quantas vezes nós temos percepções tolas? Quem garante que você de fato conhece o coração das outras pessoas? Não é porque você acompanha a vida na rede social de alguém que você conhece o coração dela. Seja ponderado no seu julgar. Seja ponderado, mãe, em relação aos filhos. Você sabe o que está passando no coração do seu filho? Você sabe por que seu filho está se comportando como ele está se comportando? Você já parou para conversar e olhar para ele, ao invés de olhar simplesmente para o comportamento? Nós devemos pastorear o coração dos nossos filhos e não os comportamentos. Hoje, os pais querem gerir o que os filhos fazem. Se os filhos vão para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas como está o coração do seu filho? Porque vai chegar uma fase, essa fase tem chegado para mim, aonde eu não vou estar mais aonde os meus filhos estarão em todo o tempo. E aí eu vou ver os frutos do que eu plantei. Agora, se você não cuida do seu coração, como que você vai cuidar do coração de outra pessoa? Se você não enxerga a pérola
do silêncio, se você não enxerga o silêncio como uma pérola, se você não enxerga a ponderância como uma virtude, e se você acha que é bonito sair falando tudo que vem à cabeça, eu tenho tanto temor. E esse é o meu desejo hoje, que esse temor se desenvolva na vida de vocês também. Porque você provavelmente já ouviu a expressão que palavras ferem muito mais. E sim, palavras vão encontrar um lugar muito grande no coração das outras pessoas. Então, pondere em relação a tudo aquilo que você fala, aos julgamentos que você faz. E se você tiver algo, se você sente, eu falei a primeira coisa, né? Informação autêntica. Se você quer tratar algo no coração da outra pessoa, tá? Então, entendam a diferença entre tratar o coração e tratar o comportamento. Mesmo que você esteja tratando o coração da pessoa, mesmo que a sua fala de instrução esteja tratando o coração, tá? Vamos lá, você viu uma situação, que não tá legal. Você tem dois caminhos e você quer ser um canal na vida dessa pessoa. Você tem dois caminhos: ou tratar o comportamento, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, blá, 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 ou tratar o coração. Se você quiser tratar o coração dessa pessoa, se você como esposa vê que um comportamento do seu esposo não tá legal, se você como marido vê que um comportamento da sua esposa não tá legal, se você como mãe, se você como filha, como amigo, como amiga, vê um comportamento que não está legal e você fala assim: nossa, eu amo essa pessoa em Cristo. E aí, lembra do que a gente falou? Que o amor não é para um ou para dois, é para todos. O gostar não é obrigado. Você não é obrigado a conviver, a chamar para sentar na sua mesa, a ter relacionamento. Não é. Mas amar você é obrigado. É seu dever amar. Então, se você entendeu esse princípio e você vê tal comportamento e fala assim: nossa, quero tratar com essa pessoa, você vai chegar e vai tratar o coração, vai achar a raiz, a causa. Então, isso que você vai tratar contribui para a edificação dessa pessoa, vai gerar vida, harmonia, paz, vai levar vida para essa pessoa. É um caminho de misericórdia, produz bons frutos. Você entendem que isso daqui fala muito mais sobre o nosso comportamento? Ó, tem muito mais pergunta aqui, ó. Estou sendo imparcial e objetiva nesse tratar? Tenho certeza dos fatos? Ao passar adiante essa informação, estarei visando o bem-estar dessa pessoa? E tem muito mais. Mas, queridos, nós, como pessoas que amamos a Cristo, se você que está aqui é uma pessoa que ama a Cristo, que se diz cristã, deixa eu te dizer algo. Esse comportamento todo não combina com você. Não combina com você ser falastrona. Não combina com você ser julgadora, ser condenadora, apontar o dedo, querer que as pessoas se comportem do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Entenda que as pessoas são diferentes de você. O mundo não gira ao seu redor. Entenda que. Tá vendo esse quadro aqui que a minha mãe pintou? Eu amo esse quadro. E uma das coisas que eu amo é que cada pessoa que eu recebo aqui, que eu tô na mesa da minha copa, cada pessoa olha e tem uma percepção diferente do quadro. É uma das atividades que a gente mais ama fazer aqui, é sentar e olhar, sabe? Qual casinha de quem? O que
que tem? Tem uma cidade do outro lado? Quem está dentro da casa? E é muito interessante a percepção que cada um vai tendo. Então, saiba que cada um vai ter uma percepção. Vem cá, ele chegou. E aí? Eu vou terminar pra gente começar. Tava na escola mostrando o robô para as crianças. Aquele robô é muito doido, mano. Muito bizarro aquilo, amor. Então, as pessoas vão ter percepções diferentes em relação à vida, e isso é sensacional. Nós, em cada um de nós, há uma faceta do Criador. O Senhor é multifacetado e em nós, em cada um, há uma percepção e uma faceta diferente. Como é lindo ver os dons e talentos que Deus dá para cada um. Só que o que você tem feito com o que Deus te deu? Você tem pegado aquilo que Deus te deu e tem usado para ser sincerona, sincerão. Mas isso, na verdade, reflete o que tem dentro do seu coração. Dentro do seu coração tem uma pessoa ferida, uma pessoa mal instruída, uma pessoa que não ama os outros, que não ama, porque se amasse, gostaria de ver o bem. E se amasse, iria direto na pessoa, tratar o coração da pessoa, através do diálogo, através da conversa, e não através da rede social, e não através de uma mesa que você senta com seus amigos e fica, porque fulano... Entende? É óbvio que tem pessoas que eu não gosto, gente. E sabe o que eu faço? Eu fecho a minha boca. Eu fecho a minha boca. Tem gente aqui na rede social que tem algumas que eu tenho amizade, mas que não é. E quando eu falo gostar, eu falo entender, ou vocês entenderam a diferença entre o gostar e o amar. Eu amo a vida da pessoa. Eu louvo a Deus pelo que a pessoa faz, pelo fruto das suas mãos. Mas tem comportamentos das pessoas que eu não gosto. E aí, o que eu faço? Eu fecho a minha boca. Eu fecho a minha boca. Peraí. Sabe por quê? Porque eu não vou julgar essa pessoa segundo a minha tola percepção. Não vou. Não vou. Entende? E eu fico aguardando o momento em que talvez a minha percepção mude. Ai, eu vou ser feliz naquele dia que ela mudar. E eu vou pensar assim: glória a Deus que eu fiquei calada. Glória a Deus que eu cultivei a pérola do silêncio. Porque se eu não tivesse cultivado, hoje eu estaria com cara de tacho. Entendeu? Assim como eu vejo muita gente com cara de tacho. Quando chega e fala assim: eu odiava você. E tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem. Eu admiro quem tem coragem de falar isso, na verdade. Quem tem coragem de admitir e assumir. Então, eu quero finalizar essa live, gente, falando dessas duas coisas. Lembre-se, você não é obrigado a gostar, a conviver, a sentar à mesa, a ter relacionamento. Mas você é obrigado a amar. E o amor é decisão. E o amor é um mandamento. É um mandamento que Cristo nos deu de desejar o bem, de pensar coisas boas ao respeito, de orar pela vida da outra pessoa. Pega essa chave. Se tem uma pessoa que você não é fanzaça dela, ore por ela. Ore pela família dela. Sabe por quê? Provavelmente tem coisas que você precisa aprender com essa pessoa. E lembre-se que tudo isso fala muito mais do seu coração do que da outra pessoa em si.
E para finalizar, cultive a pérola do silêncio. Carol, isso significa que eu vou me omitir quando eu ver algo que não é correto? Não. Isso significa que você vai ponderar, que você vai fazer perguntas, que você vai dar o duplo cheque. Será que essa informação é verdade? Será que realmente procede? Peraí, vou ligar para fulano. Fulano, então, vamos conversar e não sei o que, não sei o que, não sei. Ah, mas eu não tenho esse acesso, eu não tenho essa abertura. Então vai cuidar da sua vida e para de querer cuidar da vida do outro. Entendeu? Entendeu? Caso contrário, não, é uma pessoa que você tem acesso, que você pode falar, que você ama fulano. Então, fiquei sabendo disso, tal, procede. Então, mano, você acha que eu tô falando igual o Papa? Mano, você acha que esse comportamento condiz? Gente, pronto. A pessoa não quis ouvir, problema dela. A pessoa ouviu. Glória a Deus, você foi um instrumento, canal de bênção. Você foi como essa mulher. E você aprendeu uma virtude. Como você vai ser feliz? Você vai se regozijar nas vezes que você se calar e for prudente. Alguém falou assim: tem pessoas que não mudam, Carol. Você fala e a pessoa continua a mesma e deixa ela continuar a mesma. Deixa ela continuar a mesma. Você já conversou, a pessoa não quer ouvir, deixa a pessoa, tá? Não carregue ninguém. Não carreguem. Vocês gostam muito de carregar as pessoas, não carregue. Tá bom? Quem aí vai querer cultivar a pérola do silêncio? Você fez a sua parte. Quem aí vai querer cultivar? Eu quero cultivar. Eu quero chegar nessa fase aqui, ó, gente, de ser uma mulher idosa e ser instrumento na vida de outras pessoas, de outras mulheres, assim como a palavra nos ordena. Amém? Gente, eu vou finalizar aqui, que já passou uma hora. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês e que nesse dia, nessa semana, né, até a nossa próxima semana, os seus olhos sejam abertos. Eu oro por você, para que os seus olhos sejam abertos e você possa enxergar circunstâncias e oportunidades de cultivar a pérola do silêncio, de ser prudente, zelosa nas suas falas e nos seus comportamentos. E eu te garanto que isso vai gerar um fruto tão lindo e tão grande no seu coração. Vai gerar os frutos do Espírito em você. Como é bom quando a gente se depara com aquela circunstância que você vê que você passou um triz assim, ó, de ser tola, de falar o que não devia, de se comportar como não devia. E aí você fala assim: nossa, glória a Deus que eu fiz pergunta. Glória a Deus que eu confirmei, que eu chequei, que eu verifiquei antes de sair metendo o bedelho na vida dos outros. Fechou? Combinado? Que o Senhor abençoe vocês. Beijo grande e até semana que vem.